Olá, sejam bem-vindos ao Fala FM, um podcast produzido 100% pelo time da NetGlobe. E é um grande prazer, uma grande alegria ter a sua presença no nosso encontro de hoje. Hoje a gente vai ter um grande profissional, eu diria que é praticamente uma celebridade em Facilities, que construiu toda a sua jornada, que apoiou a construção, inclusive da área de Facilities, que passou por uma grande transformação e tenho certeza absoluta que vai nos inspirar neste grande dia de hoje. Super importante compartilhar que o Fala FM tem o papel de promover troca de experiências, aprendizados e grandes conhecimentos. Se você que tem uma jornada inspiradora e quer participar, fica o convite para estar junto conosco. Vai ser um grande prazer. E agora eu quero introduzir Celso Toshio. Seja bem-vindo ao Fala FM. Uma grande honra, um grande prazer ter a sua participação no nosso podcast. Muito grato pelo convite, honrado e extremamente feliz de estar com vocês aqui. Desejo trazer algum conteúdo relevante, principalmente quando se fala de FM. É muito bom ter essas oportunidades para a gente divulgar um pouco mais do nosso trabalho. Fantástico, Celso. Celso, para nós é uma honra ter a sua participação. Obrigado por você ter aceito o convite. E vamos lá, vamos começar aqui querendo conhecer um pouquinho mais da sua jornada, da sua carreira, né? Talvez lá atrás a gente poder viajar um pouco no tempo e entender um pouquinho, conhecer um pouquinho mais da sua formação. Como que foi o processo de decisão da sua formação, as etapas, carreira profissional até chegar no dia de hoje? Muito bom. Bom, sou formado em administração de empresas, com pós-graduação em treinamento e desenvolvimento. E, na verdade, eu não me candidatei para trabalhar em FM, né? Eu simplesmente trabalhava numa empresa familiar. Naquela época eu participava de uma ONG, a Junior Chamber International. E lá é interessante que o mandato é de apenas 1 ano. As pessoas não podem exercer por mais de 1 ano o cargo e nem se candidatar de novo, porque a proposta da ONG é ter a oxigenação das pessoas para não ter aquela panelinha. E foi curioso que, dado o ano, uma pessoa que ia se candidatar a presidente me chamou para compor junto com ele o time. Eu agradeci o convite, fiquei lisonjeado pelo convite e declinei porque nessa empresa familiar tinha muitas atividades, muitos eventos, e então não ia conseguir colaborar com as atividades voluntárias. Eu não achava justo assumir um cargo dentro da organização e não contribuir. Aí passou um tempo, a pessoa que me indicou, que eu considero meu padrinho para essa ONG, me ligou, ajuda o cara, né? Falei, não é nada pessoal, não é nada contra ele, né? Simplesmente eu não tenho condições de participar. E aí esse candidato a presidente me ligou de novo. Falou, o problema é teu emprego? Falei, basicamente sim. Aí ele falou assim, e se você tiver uma outra oportunidade de trabalho? Você vem me ajudar na ONG? Falei, podemos conversar. E aí surgiu o convite para ser coordenador de serviços gerais na empresa que ele estava. Aí eu acabei mudando de empresa, fiz o mandato com ele, e aí eu tive o primeiro pé na área que até então não era Facilities. Serviços gerais. Serviços gerais. Então naquela época tinha administração geral, serviços gerais, concierge, qualquer outra coisa menos Facilities. Tanto é que essa empresa, ao longo do tempo, né, fiquei quase 11 anos lá, na estrutura o RH acabou adotando a nomenclatura Facilities para a área. Então foi aí que eu acabei me enxergando ou me encontrando dentro da área de Facilities na época, né? E aí dentro desse período todo, eu tô praticamente há 20 anos, eu tive muitos altos e baixos. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que, assim, em vários momentos da minha vida, da minha carreira, eu tive vontade de chutar o balde e não querer mais ouvir falar de Facilities. Mas ao longo do tempo, né, olhando para trás agora, refletindo um pouco, eu acredito que, na verdade, foi uma grande escola da vida, né, por eu acreditar que somos
fornecedores internos e clientes internos, temos uma interação muito grande com todas as áreas dentro de uma empresa, me fez, junto com minha formação, que é a administração, que é uma formação genérica, vamos falar assim, a área de facilities acaba tendo que ser multiespecialista com várias generalidades. E essa aprendizagem na prática, acredito que me ajudou a me formar hoje, o que eu sou como profissional. Com certeza, Celso. Acho que essa visão que você traz de serviços gerais, eu vejo que foi uma realidade que nós passamos, né? Que serviços gerais tinha muitas funções, muitas características, mas que naturalmente foi um processo para ser construído uma nova área de facilities, que hoje tem um protagonismo muito grande e que tem exercendo essa posição. Mas foi uma série de atividades que foram compostas dentro de um grupo até denominar facilities, né? E eu vejo que facilities tem um desafio muito grande de você ser generalista, muitas vezes, mas você ser um especialista e conhecer profundamente muito esse olhar. Exatamente. Então, dentro da carreira corporativa, me deparei com vários projetos, vários desafios diferentes. E nesses momentos que invariavelmente a gente acaba sendo convocado para participar de algum processo diferente, obviamente a gente não tem experiência de causa, e aí eu me forçava a estudar, aprender, né, com profundidade aquele item lá para poder entregar o melhor possível dentro daquele projeto lá. Ou seja, ser curioso, gostar de estudar, né, são características e competências importantes do profissional de facilities. Eu me considero um cara extremamente abelhudo, extremamente curioso. Eu gosto de fuçar, eu gosto de pesquisar, eu gosto de aprender. Tem uma palavra em japonês que chama Shoshin, que é mente de principiante. Então é manter esse espírito de sempre poder aprender algo novo ao longo da vida. Então não tem idade para aprender algo diferente, né? Às vezes as pessoas falam, cachorro velho não aprende truque novo. Eu não acredito muito nessa fala. Eu acredito no Shoshin, mente de principiante. Fantástico. Você sabe que nós estivemos com o Luciano, que hoje atua a posição como Facilities Manager na Medtronic. E ele compartilhou uma passagem que nunca é tarde, né? E fazendo um paralelo com o Shoshin, olha, adorei. Mente de principiante, a gente estar aberto ao novo, ser muito humilde, ser muito a querer conhecer, querer habilitar, fantástico. Adorei. Me inspirei, tenho certeza absoluta que muitos se inspiraram também. Fica o convite aí, Shoshin, né? Por eu acreditar que nós não nascemos sabendo tudo, né? Temos que aprender. Se aceitamos os desafios da vida, essa é a melhor prática para poder absorver da melhor forma possível os desafios que temos no dia a dia. Fantástico. E quero aproveitar e conectar muito com o dia a dia do profissional de facilities. O profissional de facilities, cada dia é um dia, né? Eu percebo que por eu ter multi-características, multitarefas, multi-responsabilidades, cada dia é um dia, né? É isso mesmo? Uma coisa você pode ter certeza, não tem rotina. Não tem rotina. Todo dia é um desafio diferente, né? Talvez isso torne um pouco da beleza da nossa atividade, né? Do profissional do FM. Então, hoje, o que eu aprendi, o que eu sei, é graças aos desafios que eu tive no dia a dia do FM. Fantástico, muito bom. E você consegue compartilhar, né? A gente está vivendo, acho que um marco importante, né? Que é o CBO de Facilities, o reconhecimento do profissional de Facilities, né? Tenho certeza absoluta que você, que ajudou a construir, né, a área de Facilities, que foi um protagonista, né, tem um peso muito grande, né? E acho que um ponto de participação de tudo isso muito grande. Se me permitir, você falou um pouco de resgatar as origens, né? Como eu falei, não existia essa nomenclatura no mercado. Então, quando se iniciou, falava-se Facilities. Hoje, nós temos a nossa própria ISO. Então, talvez é uma das únicas áreas, atividades internas dentro de uma organização que tem uma ISO própria, que é a 41001.
E aí ela trouxe a clareza para a gente que não é facilities, é facilities management, né? Gerenciamento de facilidades. Então hoje, através desta ISO que nós temos, né, para mim é o primeiro grande marco. E cabe lembrar também que nós éramos lembrados como o cara do subsolo, né? Cara que não era core business, só que as empresas hoje, felizmente, elas estão enxergando a importância e relevância da nossa atividade. Se a gente considerar que, invariavelmente, o segundo ou terceiro custo de qualquer companhia, de qualquer segmento de mercado é o FM, perdendo invariavelmente apenas para o RH, que é a folha de pagamento, então nós temos um papel muito, muito importante para o core business das empresas, porque a gente pode quebrar uma empresa ou prejudicá-la financeiramente. Então a gestão de custos nossa é muito exigido, né? Então eu tive uma grande experiência e lição com a questão financeira, porque quando precisa reduzir custo é o FM que é chamado quando não tem corte na folha de pagamento, né? E aí a questão do CBO, que é muito recente, está fresquinha, ter o orgulho agora de nós, profissionais de FM, termos a nossa própria classificação. E aí eu peço a permissão de fazer um parênteses, eu quero fazer um agradecimento muito especial à Sebrae, que é a Central Brasileira de Serviços, que através do canal jurídico dela e o apoio do presidente João Diniz, né, viabilizou o encontro da Abrafac com o ministro do Trabalho, e aí desencadeou em todo o processo interno, né, para o reconhecimento, e aí fomos consagrados agora recentemente e temos nosso próprio CBO. E é um reconhecimento, né, de um setor tão importante, de uma comunidade tão importante, de um profissional, né, que vem desempenhando um papel e sendo um protagonista, né? Quando você fala sair do subsolo e talvez chegar à cobertura, não sei se eu posso usar essa expressão, mas hoje o profissional de facilities, ele está conectado no business, ele está conectado com os clientes, ele está conectado com as áreas de negócio, com todos os stakeholders, né? E eu tenho certeza absoluta que esse profissional ele ocupou um papel que é um caminho sem volta. Ah, com certeza. Eu escutei alguns absurdos no início da pandemia, algumas pessoas falando que iam perder o emprego. Porque o FM agora não vai ter o que fazer porque as empresas vão fechar os escritórios, todo mundo vai trabalhar de home office. Mas se você fizer uma entrevista com os profissionais da área, talvez, né, não menosprezando as outras atividades dentro de uma organização, é a área que mais trabalhou durante a pandemia. E a área que está trabalhando muito agora para o retorno ao presencial. Principalmente. E é engraçado, né, Celso? Porque muitas empresas tomaram decisões precipitadas, talvez. Nunca mais volta ao escritório. E hoje a gente vê essas empresas que tomaram essas decisões, baixando muitas vezes, falando, não, estamos voltando ao escritório de forma presencial 100%, né? E muitas vezes o novo é o híbrido, é a realidade do híbrido. E o escritório é claro que é importante, é claro que é fundamental. E nós entendemos que o escritório ele passa por um processo de ressignificação muito forte. Qual que é o papel do escritório? Né? O modelo de trabalho é híbrido, 3x2, 2x3. Cada empresa acaba adotando a sua cultura. Todas as empresas estão passando por um grande desafio, né? Mas é preparar o escritório da forma adequada, né, para receber o novo colaborador, porque ele passou por um processo de transformação, né, assim como o Facilities. Na verdade é uma conjunção de várias mudanças, né? E aí mais uma vez a gente é obrigado a se adaptar a todas elas. Darwin já falava, né? Não é o mais forte ou mais inteligente que vai sobreviver, é aquele que mais se adapta às mudanças. E nós, FM, acabamos participando fundamentalmente de todos esses processos. Vai migrar tudo para Office, então quem correu atrás de ver a logística, de eventualmente até disponibilizar cadeiras para os colaboradores poder trabalhar com uma ergonomia mais adequada dentro do teu ambiente residencial, né? Foram eles. Quem que cuidou para o escritório não ficar parado no meio da pandemia?
Talvez as pessoas não foram por causa da quarentena, mas minimamente alguma manutenção foi feita durante esse período, né? E agora com o retorno, como que faz? Muitas empresas, no mínimo, diminuíram o espaço do metro quadrado. Então, se 100% for presencialmente, não vai caber, vai ter overbooking. Então, como gerir, né, essa dinâmica, essa logística, para não ter nenhum mal-estar ou falta de espaço para se trabalhar? Ou como criar espaços alternativos e flexíveis para acomodar, mesmo que for a grande maioria das pessoas naquele ambiente de trabalho. E aí é só a gente resgatar a essência da própria ISO 41001, qual que é a nossa missão. Nós somos responsáveis pelo ambiente construído, pelas pessoas que lá convivem. Então, imagine o grau da nossa responsabilidade. Então, nessa nova cultura, seja híbrido, seja o que for, nós é que temos que criar ou co-construir com o próprio mercado como que vai ser este modelo daqui para frente, porque na minha opinião é irreversível. Celso, eu adorei que você compartilhe um pouco desse momento e eu queria te ouvir um pouquinho no que tange a tecnologia. Como que você vê, qual que é o papel da tecnologia nesse momento de retomada, né? Quando você fala de inteligência, de soluções de gerenciamento e reserva de estação de trabalho, de sala, de ambiente, tecnologias para o workplace como um todo. Como que você vê a tecnologia nessa relação com o escritório? Eu, como curioso, também adoro tecnologia, amo, né, tudo que pode facilitar o dia a dia de qualquer profissional, independente se é do FM ou não, dentro de uma organização, eu entendo que ele é benéfica. Muita gente critica a tecnologia porque fala que acaba tomando espaço do mercado de trabalho. Infelizmente, esta é a parte negativa, talvez, da evolução das coisas, que realmente, de fato, a tecnologia acaba ceivando algumas posições. Mas as pessoas, mais uma vez, eu vou citar Darwin, vão ter que se adaptar às novas realidades. Mas a tecnologia, para mim, é um braço que colabora de forma produtiva para a gente dedicar mais no raciocínio. Deixa a questão operacional ou repetitiva para a tecnologia e a gente foca mais na estratégia. E aí, falando do FM, né, uma das grandes vertentes neste momento é a questão da gestão de espaço. Então, se as empresas diminuíram o espaço físico para ele diminuir o custo operacional, é óbvio que ele vai ter que ter algum modelo de gestão para que evite-se ter o overbooking no dia a dia. Então, qualquer plataforma que seja possível as pessoas reservarem o espaço de trabalho, uma sala de reunião para uma operação específica, ela tem que ter uma tecnologia. Não dá para ficar, desculpa, fazendo uma pranchetinha num papel, né? A gente tem que ter um sistema atrás disso. Fora isso, queira ou não, nós aprendemos a ter interações online. Então, todo que é plataforma, tanto é que surgiram várias no mercado de teleconferência, fazer meeting de forma eletrônica. Também é uma ferramenta que veio e não tem como voltar atrás. Mas por que provavelmente a tendência vai ser o híbrido? Porque não dá para fazer 100% online também. Até o momento eu acredito que é possível, factível. Mas tem um outro momento que, assim, essa interação, ter o tete-a-tete, não tem como uma tecnologia, pelo menos hoje eu não vejo, que consiga substituir. Então a gente tem que permitir um espaço, a gente tem que criar espaços convidativos para atrair as pessoas a voltar a ter essa interação, né? Eu ministro aula e eu tive que aprender a dar aula online. Só que o presencial é totalmente diferente, né? Mas a tecnologia está aí para facilitar algumas situações. Mas, por enquanto, no meu entender, não tem como substituir essa relação humana. Pegando aqui um pouquinho também, nesses 20 anos, Celso, tenho certeza absoluta que foram muitos projetos, né? Seja você liderando, participando, seja fazendo benchmark, acompanhando, né? Suportando. E queria aqui abrir até para que você pudesse compartilhar conosco projetos que impactaram, que foram importantes, seja na sua vida, na vida de outros e da companhias que você passou.
Eu acho que são de projetos que muitos profissionais de facilities são lembrados, são exaltados, né, de uma forma geral, e isso é muito bacana, a gente poder conhecer e compartilhar como um todo. Muito bem. Se me permitiu falar um pouquinho de alguns fatos que aconteceram ao longo dos últimos anos, né? Claro. Nós tivemos aí o H1N1 e mais recentemente o Covid-19, né? E nós, FMs, somos acometidos por uma outra síndrome. Não sei se você conhece, Diego, é a síndrome de Jacques. Conhece? Não conheço. Já que você está aí, faz isso também. Então, ao longo dos meus 20 anos corporativos, eu passei por vários síndromes de Jacques. Então, teve uma fase que eu cuidava apenas de facilities, antes do FM. E aí, um belo dia, vieram falar para mim, olha, já que você está aí e cuida do FM, cuida das viagens corporativas, cuida da frota de veículos e por aí vai. Então, graças a esses Jacques, né, meu leque de aprendizado foi ampliado, né? E aí, para fazer um gancho com uma realização, um projeto que eu adorei fazer, que tem a ver também com outro parênteses que eu quero fazer aqui, que é o conceito do H2H. Já ouviu falar do H2H? Não. B2B você conhece. Opa! B2C você conhece também. Com certeza. Tá certo? Então o Brian, que foi o idealizador desse conceito, fala o seguinte: independente se você é uma empresa atendendo uma pessoa física, né, ou se tem uma relação entre empresas, né, o B2B, no fundo, e na essência, se você reparar, são duas pessoas se relacionando. Você concorda? Total. Se a gente voltar um pouco, né, nos modelos do comércio de negócios, começou falando que o topo da pirâmide é o cliente. O cliente é o que manda, né? Aí passou uma fase, começou a falar, não, a base da pirâmide são os colaboradores, porque sem os colaboradores não tem empresa, etc e tal. E aí, se você pegar essas duas essências, a gente está falando de pessoas. Então, o Brian diz o seguinte, H2H, human to human. Então, baseado nessa relação, quando eu comecei a cuidar da gestão de frotas numa farmacêutica, eu assumi a posição, que era uma posição nova de gerência, não existia gerência de facilities na época, e caiu no colo o grande desafio da gestão da frota de veículos para os propagandistas. E aí eu tinha um universo de mais de 280 pessoas espalhado pelo Brasil todo, e o número de multas estava aumentando. Então, além do número de multas aumentando, estava aumentando a gravidade daquela multa. Então, eu já peguei sinal vermelho, celular era básico, até que caiu no relatório embriaguez. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, eu preciso fazer algo de forma diferente para diminuir esses números. E eu não poderia simplesmente pegar um relatório e começar a dedar as pessoas. Você é barbeiro, você é campeão de multas, etc e tal, que não combina com a cultura daquela empresa que eu trabalhava. Eu fiquei pensando, até que eu tive uma ideia. Já que eu não posso fazer de forma negativa, eu quero me aproximar dessa população. Porque eu só conheço pessoas por telefone, por e-mail, né? Eu não tinha contato pessoal, porque eles ficavam espalhados pelo Brasil todo. Bom, a primeira ideia foi criar um manual de ergonomia. Então, em conjunto com o médico do trabalho, a gerência do SESMIT, nós desenvolvemos esse manual que abordava 3 aspectos, né? Ergonomia para a residência das pessoas, ergonomia para o ambiente de escritório e ergonomia também para quem estava atrás do volante, inclusive com exercícios de alongamento para quem estivesse no trânsito. Então foi uma forma de eu conseguir me conectar com esse público, que até então o contato que tinha era só para receber reclamações. O segundo é identificar de fato qual que era a real dor deles. Então eu tinha algumas ideias pelas reclamações que vinham, mas eu precisava me aprofundar um pouco mais para criar um plano de ação.
E aí eu lancei uma pesquisa de satisfação. Em função disso, eu consegui mapear vários elementos. Então, uns eu entendi que era da minha operação, então eu fiz uma orientação para minha equipe. O segundo eu classifiquei como luxúrias. Então o pessoal reclamava, pô, Celso, o carro que você está dando para a gente não tem câmera de ré, não tem isso, não tem aquilo. Então eu classifiquei como luxúria porque eu fiz uma pesquisa com o mercado farmacêutico e nenhuma farmacêutica tinha esses itens que eles estavam questionando que não tinha. E o terceiro mais grave era o serviço que a terceira locadora estava prestando. E aí para isso, para os itens que foi elencado na pesquisa, eu fiz um SWOT e dei como lição de casa para a locadora arrumar. Então esse foi o segundo contato que eu tive com esse público. E o terceiro é pedir uma oportunidade para participar das reuniões, dos encontros, né, dos representantes. E aí eu consegui a aprovação. E aí quando eu fui, eu já comecei pedindo desculpa para a diretoria que invariavelmente participa desses encontros. Falei, ó, eu tenho certeza que vocês vêm aqui para falar de metas. Tem que bater meta, tem que aumentar a curva de ascendência, né? E então eu peço uma licença porque eu venho pedir aqui justamente o contrário. Eu vim falar de gráficos descendentes. Pô, mas como assim? Né? É uma reunião de comercial, uma reunião de metas, você quer que fala de descendência? É, porque eu quero diminuir o número de multas. Eu quero diminuir o número de incidências. Porque senão o próximo encontro que a gente vai ter, infelizmente eu vou ter que trazer um terceiro gráfico que é fatalidade. E eu não posso permitir. Se nós FMs somos 8 to 8, eu não posso chegar nesse estágio. E aí para encerrar esse encontro, né, dando feedback das respostas que eu tive, qual o plano de ação que foi desenvolvido em função do feedback que eles deram, eu pedi uma oportunidade de começar a consertar algumas situações junto à locadora, eu passei um vídeo. Então, para quem nunca viu, pesquisem no YouTube, no Facebook da vida. Tem vários vídeos na internet retratando surpresas de soldados americanos voltando da guerra para o ambiente familiar. Seja na escola do filho, seja no trabalho da esposa ou do marido, etc. e tal. E depois que eu passo esse tipo de vídeo com algumas cenas, né, desses retornos ao lar, mesmo para as pessoas que são solteiras, mas têm um pet em casa, eu encerrei minha participação nessa reunião falando o seguinte para o pessoal. Gente, é assim, o que eu posso fazer à distância, né, eu estou trabalhando em cima. Então, a gente forneceu um material de ergonomia para vocês, mesmo para quem está no carro ter alguma atividade para fazer. Eu estou trabalhando com as coisas que eu entendo que está errado mesmo, a gente tem que arrumar. Só que eu não tenho como sentar do lado de vocês para ver como vocês estão conduzindo os carros, né? Os veículos a trabalho. Mas eu tenho certeza absoluta que no final de cada dia tem alguém esperando na tua casa. Seja um pet, seja um filho, seja a esposa, seja um marido, seja quem for. Tem uma pessoa, tem um ser humano te esperando a retornar. E minha missão é fazer com que você volte, né? Porque o nosso dia a dia, né, é uma batalha por si só, né? Seja pela violência do trânsito, seja por qualquer outro fator. Então, se a gente não se cuidar para garantir que vocês voltem, vocês têm que fazer parte desse processo, porque eu sozinho não consigo fazer. Então fica aqui o meu chamado para vocês fazerem parte da construção desse via de segurança para que teu familiar tenha você no âmbito, né, do dia a dia e não uma notícia triste. Então, para mim, esse projeto foi muito simbólico e assim começou a dar um efeito. As pessoas começaram a pensar melhor. Puxa vida, será que vale a pena eu arriscar pegar o meu telefone? Ah, mas é o chefe que está ligando, mas é o cliente que está ligando. Não tem problema. Pede um segundo, encosta o carro e atenda com segurança. Então, atitudes assim que eu comecei a provocar com essa população para mobilizar sem ter que fazer lista de nomes, tá certo? Não precisa nem falar o resultado. Tenho certeza absoluta que você conseguiu indicadores, né? E o mais importante, trouxe uma segurança maior, né, para a companhia,
para os usuários e para todos os envolvidos. Fantástico, Celso. Obrigado por você compartilhar. E aqui eu quero trazer uma reflexão de puxar a responsabilidade, de puxar, né, talvez trazer ali os desafios de um problema, uma grande oportunidade. Foi isso que você fez, né? De trazer um problema se tornar uma grande oportunidade de melhoria, de qualidade. E que no final do dia isso traz motivação, traz inspiração para todos os envolvidos e todas as partes, né? Reconhecendo. Fantástico, Celso. Muito bom. Celso, queria aproveitar aqui também e ver aqui como que você vê essa relação e o futuro FM, né? Trazendo um pouquinho essas conexões. Bom, eu estou extremamente suspeito para falar, né? Como eu falei, eu tive altos e baixos, em muitos momentos eu quis chutar o pau da barraca com relação à carreira, mas hoje eu enxergo que é uma área fundamental para qualquer tipo de empresa, de qualquer porte, de qualquer segmento. Então, se naquela época eu já estava com potencial grande, imagina hoje que temos a nossa própria ISO e mais recentemente de novo, nós temos o próprio CBO, a tendência é só crescer. Então, todos os projetos, né? O pessoal tem falado muito de ESG hoje no mercado. Invariavelmente as empresas têm uma área ligada a esse assunto, mas muitos dos projetos o FM acaba se envolvendo, acaba colaborando de uma forma ou de outra, quando não lançam as próprias iniciativas para colaborar, né? E aí um outro case que também fiquei muito feliz de poder ter atuado é ter implantado Carona Solidária. Então, foi um projeto onde propomos que as pessoas compartilhassem a ida e vinda para o trabalho, e numa campanha nós conseguimos em 3 meses reduzir ou deixar de emitir 1 tonelada de CO2, porque esse aplicativo me municiava com relatórios. Tanto deu bom que essa empresa do aplicativo nos presenteou com um vídeo bancado por eles para divulgar o nosso case, né? Então, com relação a ESG, fica a dica aí para você, FM, que quer implantar algo e quer colaborar com o nosso meio ambiente, implante a Carona Solidária. Fantástico, Celso. Celso, são desses aprendizados que nos inspiram, né, como profissionais, e te agradeço mais uma vez por você estar junto conosco aqui compartilhando, né? Foram muitos projetos, tenho certeza absoluta. Algum projeto que aconteceu, alguma situação inusitada que você queira compartilhar? Inusitada? Bom, uma coisa que me incomodou muito naquele projeto de redução de 1.000 metros quadrados é que, assim, como eu não tive apoio da gestão, né, eu recebi uma aprovação direta da diretoria para fazer acontecer, então eu tive que dar a cara para bater. Eu tive que ir nas áreas e falar, então desculpa, eu vou ter que, né, mexer na tua área, ou eventualmente a tua área que vai ter que mudar para o outro prédio, etc e tal, porque a gente sabe, a gente lida com seres humanos. Uma coisa é você trabalhar na Paulista da vida, uma coisa é você trabalhar numa rua adjacente à Paulista. E aí, eventualmente, se eu estou transferindo alguém da Paulista para essa outra empreendimento, o pessoal não ia ficar muito contente. E aí, uma das áreas específicas, quando eu fui, na verdade, eu ia relatar, né? Não ia pedir autorização, porque a autorização veio de cima. A pessoa começou a me xingar. Aí eu peguei, fechei a planta e saí da sala. Quer dizer, tentei sair da sala. E ele, esse gerente falou, não, fala então o que você quer. Aí eu fui lá tentar de novo. Então, não sei se você percebeu, né? A empresa não tá bem, a gente está cortando pessoas, estamos perdendo colegas de trabalho aqui. E uma forma que eu entendo que a gente pode colaborar é reduzindo o custo do metro quadrado. Eu preciso de devolver 1.000 metros quadrados aqui. Aí ele começou a xingar de novo. Você não é da minha equipe, você não responde a mim, eu não tenho nenhuma relação contigo, tá certo? A não ser você ser um cliente interno meu e eu ser um cliente interno seu.
assim, de verdade, eu não preciso bater boca contigo, né? Você tem tuas razões e eu tô aqui com uma missão, mas eu não vou me dispor contigo. Peguei, recolhi minhas coisas e fui falar com a minha gestora na época, né? Falei, olha, eu tenho um compromisso aqui de fazer esse dinheiro, 2,3 milhões, só que o camarada não quer sair da sala dele. E por azar ou sorte, eu não sei, esse camarada respondia diretamente pro CFO da empresa. E aí a minha líder ligou para ele e falou que ó, esse cara tá causando e vai inviabilizar o projeto. Aí, obviamente, eles se falaram. Encontrei com um cara no corredor, sabe o que ele falou pra mim? Celso, você me entendeu errado. Cara, você quase chutou da sua sala e eu entendi errado. Então, assim, nós FMs tem que ter uma resiliência tamanho gigantesco, né? Então, eu engoli muito sapo em várias situações dentro da carreira, por isso que eu tive altos e baixos. Mas depois que caiu algumas fichas, e uma delas eu não preciso ser assim, eu não preciso entrar nesse embate, começou a mudar muita coisa, né? E como eu ministro aulas, muitos alunos falam, para você é fácil, porque você trabalha em multinacional, porque tem dinheiro, que tem isso, tem aquilo. Meu, se eu trabalhei numa empresa que quando eu fui contratado era 1.500 CLT, caiu para 280, né? Às vezes eu brincava com o meu gestor na época, onde era já aqui em pouquinho que vai fechar as portas dessa empresa aqui, porque onde que a gente vai parar? O pessoal tem coragem de falar que eu trabalhei em empresa que tinha dinheiro, né? Não é tão simples assim. E aí a dica que eu deixo aqui para vocês é: contra fatos não tem argumentos. Então, apesar do perrengue que eu tinha, da restrição de verba que eu tinha, por que eu conseguia executar projetos que envolviam investimento? Porque eu adotei uma estratégia. Eu comecei a desenhar o business plan para minha área de FM. Então, a partir do momento que eu construía o modelo de negócios, eu conseguia justificar para os executivos da empresa que, ó, eu estou te pedindo um empréstimo para um investimento. Se eu estou falando que é investimento, vou te devolver. Né? E como a situação era crítica lá, eu botei na minha cabeça que qualquer projeto que o ROI, né, o retorno do investimento, fosse acima de 6 meses, eu nem levava. Então toda vez que eu montava o BP, eu conseguia comprovar por A mais B que eu devolvia a grana em 6 meses, eu levava. De todos os projetos que eu apresentei, 100% foram aprovados. Mas não porque eu sou bom. De verdade, não porque eu sou bom. Porque eu fiz a minha lição de casa. E eu mostrei os porquês. E eu comprovei. Então eu consegui a grana. Imagina, fazer o cara soltar a mão, né? Abrir a carteira. Mas eu devolvia no máximo em 6 meses. A partir do 7º era redução de despesa. Celso, é muito bacana você compartilhar essa trajetória, porque você viveu na pele isso. Você teve as dificuldades ali, talvez nos primeiros anos, mas você teve que desenvolver dentro de você como que você iria construir o sim. O não você já tinha, mas como construir o sim. E uma vez aprendido, né, acho que o business plan traz muito isso, e o quão importante é você construir um business plan para você conseguir efetivar projetos e você poder ir além. Né? Então acho que esse é um grande aprendizado que está anotado aqui, Celso. Muito bom. Né? Eu quero fazer um parênteses que eu não aprendi isso tudo sozinho. Então, dentro da minha carreira, eu tive a oportunidade de fazer parte, e faço ainda, de alguns grupos de benchmark. E um deles é o GAS, Grupo de Administração de Serviços. Esse grupo, esse ano, vai completar 40 anos. Por isso que é esse nome. Não tem nenhuma relação com facilities, né? Que naquela época era serviços gerais, né? Então o GAS, para mim, foi um divisor de águas, né? Eu como profissional. Né? O pessoal fala antes de Cristo e depois de Cristo. Então tem o Celso profissional FM antes e depois do GAS. Então lá, além de ter uma riqueza dos profissionais com grande experiência, é um grupo de amigos. Né? Costumo falar que o GAS é coração aberto, coração de mãe.
Lá não tem preconceito. Pô, você está começando agora, você não sabe nada. Não, eles acolhem e a troca é muito genuína. Eu trabalhei numa farmacêutica, se eu falasse o nome da farmacêutica de um colega que era do mesmo gás, eu corria o risco de perder o emprego. Olha que loucura. Só que quando a gente estava dentro da reunião do gás, o crachá ficava do lado de fora e tava lá profissionais de FM discutindo, né, os desafios do dia a dia e como que a gente pode melhorar tudo isso, resolver e encontrar alternativas conjuntamente, né? E como eu sou um cara muito curioso e eu me declaro também muito folgado, tá? Quando algum colega em alguma das reuniões apresentava algum case deles, eu ligava. Pô, eu quero tomar um café contigo. Só que eu quero saber assim, se você fosse fazer o mesmo projeto agora, o que você faria diferente? Quais foram as lições aprendidas para ser mais assertivo na implantação? O que deu bom, o que deu ruim? Né? Como que foi o processo com o próprio fornecedor, que invariavelmente algum projeto envolve alguém do mercado? Né? Quais os cuidados adicionais que você recomenda implantar para que seja o mais bem sucedido possível o novo projeto? E aí quando eu lapidava tudo isso daí, eu voltava para casa, além de fazer o business plan, eu fazia o aculturamento daquele projeto, para ver se dentro da cultura que eu estava, dentro daquela empresa, era permeável aquele tipo de projeto. Eu conheci vários fornecedores no mercado, vários, né? Uns, com todo respeito, uma porcaria, outros mais ou menos. Tinha uns que realmente tinha a cereja do bolo, mas não necessariamente era permeável para a cultura que eu pertencia. Então eu era obrigado a declinar do projeto, da tentativa que seja, porque por eu respeitar a cultura que eu estava trabalhando, eu sabia que lá não ia passar, não ia conseguir aprovar. Celso, a gente está seguindo para a nossa reta final do nosso encontro, que eu estou adorando aqui o nosso encontro, está sendo super inspirador. E eu queria aqui trazer, no seu olhar, como que a cultura organizacional afeta a capacidade de uma empresa em inovar em facilities, né? E como que as empresas podem criar uma cultura que fomente a inovação e a experimentação? Como que você vê isso? Eu vou distorcer um pouco a tua pergunta para te responder. Se a gente depender única e exclusivamente da cultura da empresa, muita coisa talvez não aconteça. Então fica a minha provocação, minha para você, FM. Se você quer fazer a mudança, seja resiliente. Trabalhe com a sua argumentação, trabalhe com fatos. Demonstre o resultado que você quer entregar se a tua diretoria te apoiar naquele projeto lá. Porque tem vezes que a gente tem que escancarar o resultado que a gente está obstinado a entregar para a empresa. Mas tome muito cuidado, desde que seja alinhado à cultura da empresa que você está trabalhando. Não necessariamente, se você trabalhar no segmento A, você viu um case de uma outra empresa do mesmo segmento, ela vai funcionar para a sua empresa. Porque as culturas são diferentes, mesmo que seja do mesmo segmento. Então, se você respeitar a cultura, fizer sua lição de casa, montar um business plan com fatos e argumentos, a chance de dar bom é quase que 100%. Né? Então, depender que a cultura estimule o desenvolvimento do FM, a não ser que a cultura dessa empresa tenha esse olhar ou reconhecimento do FM como estratégico, isso não vai ocorrer. E como ainda estamos engateando, no meu ponto de vista, tem muito a desenvolver, temos grandes vitórias, sim, temos, avançamos muitíssimo, mas temos muito a trilhar. Por isso que, mais uma vez, eu sou muito grato a vocês pelo convite para falar da nossa área, né? Porque toda vez que a gente pode levantar a nossa bandeira para falar do nosso trabalho, o que a gente pode entregar, o que a gente pode contribuir para as organizações, é extremamente positivo e de verdade sou muito grato a vocês. Então você, FM, não espere necessariamente o teu gestor, a cultura da tua empresa. Promova você a mudança, né? Por mais difícil que possa parecer,
por mais difícil que possa transparecer. E aí cabe lembrar, né? Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Então, desse primeiro passo, perca a inibição, lance com criatividade um novo projeto. Comece com um pequeno e comece a aumentar. Tenha orgulho do que faça. Seja feliz e colabore com os colaboradores da tua empresa, entregando o melhor ambiente possível. Falou e diz Celso Toshio. Uma grande honra tê-lo aqui no Fala FM. Você engrandeceu o nosso programa. Muito obrigado. Mais uma vez, muito grato pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha história. Espero estimular, né, outros profissionais a buscarem o teu caminho, né, a tua luz, e entregue o melhor para o seu cliente interno. Muito sucesso e muita saúde. Celso, muito obrigado. E quero aqui encerrar com um aprendizado muito bacana. Xoxin? Xoxin. Mente de principiante. Não se acomode, porque para enfrentar todo novo desafio, a gente tem que aprender algo diferente. Se não for desta forma, Einstein já dizia, né? É louco quem pensa que fazendo as mesmas coisas da mesma forma vai obter resultados diferentes. Então, se você quer algo efetivamente diferente, estude, aprende, faça e aconteça. Celso, muito obrigado. Um grande prazer, uma grande honra e nos vemos em breve. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Gratidão.